Posso utilizar um tipo de capim para cada piquete do meu rotacionado? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, seja muito bem-vindo às Dicas da Prado. Gente, sistema de pastejo rotacionado é muito sério a gente usar ele na fazenda e a gente tem que pensar muito bem que ele nada mais é do que a gente colocar os animais para girar numa quantidade de piquetes e a gente chama essa soma de piquetes de módulos. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre várias dicas para sistema de rotacionado, eu vou deixar ele no card aqui em cima, é só clicar aqui nesse card aqui. Importantíssimo é a gente pensar o quê? Os animais eles vão ficar durante todo o sistema de produção deles ou durante todo o tratamento deles girando nesse sistema de produção. A suplementação geralmente permanece a mesma. Então a gente tem que fazer o máximo possível para a suplementação deles não variar. Quando a gente utiliza pastos muito diferentes um do outro, geralmente o animal ele sente muita diferença quando ele passa de um pasto para outro. E aí ao trocar de piquete, geralmente a gente tira de um piquete e coloca no outro, o animal ele desconta isso lá na suplementação. Isso é um problema sério. Se ele descontar o problema no pasto, às vezes o pasto é muito mais digestível, o animal passa mais tempo no pasto e come menos lá em cima. Ou não, você passa ele para um piquete, o piquete é muito menos digestível, o animal vai menos no pasto e ele come muito mais do suplemento lá dentro da área de alimentação. Um exemplo que eu vou dar para vocês é de um cliente que eu visitei e o cliente ele rotacionava e dentro do mesmo módulo ele tinha umidícola e ele tinha MG5. O umidícola dele era sempre muito passado, o MG5 dele era muito bem manejado. E a gente sabe muito bem que MG5, apesar de eu já falar várias vezes aqui que o MG5 passado demais é problema, mas o MG5 bem manejado é extremamente nutritivo. Já o umidícola muito passado, ele é muito pobre de nutriente. Toda vez que os animais iam para o umidícola, o consumo do suplemento disparava. Toda vez que eles pulavam para o MG5, o consumo de suplemento despencava. E aí ele me chamou lá na propriedade dele exatamente para questionar isso. E aí foi o ponto. A gente não pode mudar, pelo menos não fazer mudanças muito drásticas, de capim quando a gente está dentro de um sistema rotacionado. O máximo que a gente muda é o quê? Dentro de um mesmo sistema de produção, utilizar a Braquiária brisanta cultivar marandu e usar a Braquiária decumbens. Ou dentro de um mesmo sistema, utilizar a Braquiária umidícola kikuyu normal e utilizar a laneiro. Ou utilizar a Braquiária umidícola e utilizar o capim estrela, apesar do capim estrela ser bem mais nutritivo. Utilizar o estrela e utilizar o tifton. Capins semelhantes. A gente ter um piquete de rotacionado com Zuri e com Mombaça, ou com, por exemplo, eu tenho um piquete alternado que de um lado é Zuri e do outro lado é Miyagi, que é Panicum também. São semelhantes, são capins próximos, são capim que não dá muita diferença de consumo por parte dos animais. Agora você trabalhar com capins diferentes demais, a não ser que você está trabalhando uma consorciação para complementar. Igual a gente faz a Braquiária brisanta cultivar marandu e dentro do mesmo sistema estava utilizando a Braquiária decumbens por causa da morte do braquiarão por fungos de umidade. Aí você está utilizando capins com palatabilidade semelhante, com aceitabilidade semelhante. Agora capins muito diferentes não dá, né pessoal? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Não pode utilizar capins muito diferentes ou de manejos muito diferentes dentro do mesmo módulo de rotacionado. E outra coisa, não inventa módulo de rotacionado com pastos já pré-existentes na fazenda, no sentido de falar assim, vou aproveitar esses dois piquetes aqui. Se vai aproveitar, tenha planejamento. Esses piquetes são de pastos semelhantes, dá para eu juntar aqui, traga um profissional que entenda de manejo de pastagens, coloca um sistema de área de lazer centralizada e aí você consegue juntar esse sistema de produção. Inclusive, dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, a gente tem uma aula só mostrando como que você planeja um rotacionado. Se você assistir essa aula, você não precisa nem trazer o profissional. A Escola de Pecuária Lucrativa inteira sai mais barata do que você trazer o profissional só para fazer esse planejamento dentro da sua propriedade. E você assistindo essa aula, você já acaba com essa questão para você, que é o planejamento do seu rotacionado, você planeja sua área de alimentação, você consegue tudo por programa de satélite ali, já direcionar. Certo, pessoal? Se você tiver alguma dúvida sobre a Escola de Pecuária Lucrativa, é só você clicar no primeiro link que você tem aqui na descrição
e lá você consegue identificar tudo certinho, assistir uma aula gratuita. Nessa aula você identifica os principais pontos para uma pecuária lucrativa e já tem o link da descrição, um botão logo abaixo da aula para você ser mais um dos nossos alunos da Escola de Pecuária Lucrativa e se tornar um pecuarista que vai lucrar cada vez mais e mais, certo? Agradeço muito a cada um de vocês, um forte abraço, espero poder ter ajudado. Até mais, tchau, tchau.